Fala galera, tranquilo? Mais uma aulinha de biologia aqui. Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema imunológico, ou também chamado de sistema imune, tá? Vocês viram nas últimas aulas sobre o sistema cardiovascular, então vocês já entendem sobre a circulação do sangue no nosso organismo, né? E dentre alguns dos componentes do sangue, vocês viram que nós temos os chamados leucócitos, nós temos as células que são chamadas também de glóbulos brancos, nós temos um sistema que está auxiliando na defesa do nosso organismo. A gente vai entender um pouco como que o nosso organismo se protege contra agentes estranhos, tá? Então, a função do nosso sistema imune é basicamente isso: proteger o nosso corpo contra coisas estranhas. Para ele fazer isso, primeira coisa, ele precisa ter uma capacidade de reconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa reconhecer o que é nosso e o que não é nosso, tá? Então ele precisa saber que uma determinada célula que ele está olhando ali é do nosso corpo, é do nosso organismo. Então não tem por que ele atacar aquela célula. Mas se chega uma célula estranha, como um vírus ou uma bactéria, ele precisa saber que aquilo é estranho e precisa auxiliar ali na proteção contra aquela célula, tá? Isso explica, por exemplo, problemas que a gente tem, como problemas na hora da transfusão sanguínea, problema na hora do transplante de algum órgão, porque pode ocorrer essa rejeição do sistema imune. O sistema imune olha para aquele órgão e fala: eita, isso aqui não é do meu organismo, o que eu vou fazer? Eu vou atacar. Então, o sistema imune ele é capaz de rejeitar algumas estruturas por ele associar aquilo como algo estranho. Mesmo que não seja algo que seja necessariamente um agressor, como por exemplo um órgão que você quer transplantar, ele vai te auxiliar o seu organismo, ele não quer te atacar. Mas o seu organismo só olha para aqui e fala: isso não é meu, então tem que atacar. Então o nosso organismo é capaz de reconhecer o que é estranho e atacar aquilo, tá? Então existe todo um conjunto de respostas coordenadas entre vários agentes do nosso sistema imune, várias estruturas, várias células, vários órgãos, para poder propiciar então a defesa do nosso organismo, tá? E caracterizando a nossa resposta imune, a primeira caracterização que a gente tem que fazer é entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, o que é a imunidade inata? Também chamada de imunidade natural. É, como está escrito, a primeira linha de defesa do organismo, com o qual ele já nasce. Então, a gente já nasce com estruturas que são capazes de nos defender de coisas estranhas que vão entrar no nosso organismo, tá? A resposta que na nossa imunidade inata dá é uma resposta rápida e inespecífica. Essa palavra é importante: inespecífica. Não é algo específico, não está atuando especificamente contra alguma coisa. Então é algo bem generalizado, é algo que vai atuar contra o que estiver tentando entrar, certo? Então nós temos um conjunto de estruturas, principalmente, que vão auxiliar, como as barreiras físicas ou também barreiras mecânicas, como por exemplo a nossa pele é uma barreira que impede com que coisas estranhas entrem no nosso corpo. As membranas que nós temos, as mucosas que nós temos internas do nosso corpo, certo? São barreiras que estão bloqueando com que estruturas ou organismos estranhos tentem entrar no nosso corpo, tá? Nós também pode considerar, por exemplo, respostas como tosse e o espirro como respostas mecânicas que expelem, que expulsam organismos ou partículas que tentam entrar no nosso corpo, né? Nós também temos barreiras fisiológicas que vão eliminar esses organismos ou então inibir o crescimento daqueles organismos no nosso corpo, né? Como por exemplo o aumento da temperatura que nós temos, né? Quando a gente tem a resposta febril, está tentando matar os organismos que nos infectaram. Ou então, por exemplo, a acidez que a gente tem no estômago, né? Aquela variação de pH, está justamente para dar uma proteção, né? Se a gente come alguma coisa que não está lá muito legal, que está com uma quantidade de micro-organismos ali, o ácido estomacal é capaz de eliminar, né? Ou então de impedir que alguns micro-organismos se desenvolvam ali dentro do nosso corpo, certo? É uma das respostas fisiológicas que atua na nossa proteção, certo? Nós também temos as barreiras celulares, né? Temos células que são especializadas na fagocitose, né? Ou na endocitose de partículas, de substâncias ou de micro-organismos que sejam estranhos, para depois eliminá-los, né? E nós temos a barreira inflamatória, né? A inflamação que vai ali atrair justamente essas células fagocitárias para a região que está infectada. Nós também temos a imunidade adquirida, ou chamada imunidade adaptativa. Pega esse nome, adquirida, é algo que a gente vai adquirindo com o tempo, certo? Conforme a gente vai sendo exposto a certas partículas, a certos micro-organismos,
nosso corpo começa a entre aspas, estudar aquele organismo estranho, né, aquela partícula, e começa a gerar uma espécie de resposta para aquilo. Então, conforme a gente vai sendo exposto a determinadas adversidades, nosso corpo vai aprendendo a lidar com aquilo, certo? Gerando a imunidade humoral, que é justamente relacionada aos anticorpos, a gente vai falar deles mais para frente, ou a imunidade celular, onde as próprias células vão atuar nesse processo de defesa, que a gente vai adquirindo com o tempo, conforme a exposição que a gente tem àqueles agentes patológicos, beleza? Nós também classificamos essa imunidade adquirida como ativa, quando ao ser exposto a um antígeno nós produzimos a resposta, ou uma imunidade passiva, quando a gente só consegue reagir àquela infecção através da transferência de anticorpos de alguém que já foi imunizado para alguém que não está imunizado. Então tem essas duas formas de você ter essa imunidade adquirida. Então vamos entender um pouco sobre as células que fazem parte do sistema imune. Começando pela sua origem. As células do sistema imune têm origem na medula óssea vermelha. Vocês já viram um pouquinho sobre o esqueleto, vocês sabem que dentro do esqueleto nós temos a chamada medula óssea, que pode ser uma medula óssea amarela, que é basicamente tecido adiposo preenchendo o osso, na parte interna do osso, ou a medula óssea vermelha, que tem esse aspecto justamente porque gera muitas células vermelhas, que são as nossas hemácias, principalmente, tá? Mas além das próprias hemácias das plaquetas, que são elementos que vocês já viram no sangue, elas vão gerar os principais leucócitos do nosso organismo. Quem são os leucócitos? Glóbulos brancos, células de defesa, certo? Então, essas células que estão na medula óssea vermelha são células tronco, são células que não se diferenciaram ainda, elas não são especializadas, tá? Então elas vão começar a se diferenciar, elas vão começar a se especializar para então virar esses leucócitos, tá? Através de um processo chamado de hematopoiese, tá? Então esse processo vai dar origem de uma célula tronco a duas principais linhas. Ela vai se diferenciar primeiro ou numa célula mieloide ou numa célula linfóide. Então a célula linfóide ela vai depois se especializar um pouquinho mais, dando origem aos linfócitos, tanto T quanto B, tá? E a célula mieloide pode se diferenciar numa gama de células, mas principalmente os monócitos, os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, tá? A gente vai dar uma olhadinha em cada um desses nomes, tá? A gente já vai entender quem são eles, mas é importante que a gente entenda essa origem, tá? Que a origem das células de defesa vem da medula óssea vermelha, que tem células ainda não especializadas, que vão se especializar em células de defesa. Por isso que quando uma pessoa tem algum problema no sistema imune, né, tem alguma deficiência ali, ela precisa de um transplante de medula. Esse transplante de medula vem justamente daí, dessa ideia dela conseguir produzir as suas células de defesa. Então, falando dos leucócitos, nós temos dois grandes grupos, né, para diferenciar os leucócitos, que são os granulócitos e os agranulócitos. Essa palavra grânulo lembra a gente grãos, que são pontinhos, né? Quando você olha na microscopia, essas células elas vão ter, né, os granulócitos, elas vão ter vários pontinhos no citoplasma, que são principalmente porque você vai ter vários lisossomos cheios de substâncias que vão atuar ali na ação protetiva deles, tá? Os agranulócitos recebem esse nome por não ter esses grãozinhos no citoplasma, esse citoplasma mais, entre aspas, liso, tá? E aí, os granulócitos, eles vão receber esses nomes que você está vendo aí, esses prefixos que eles têm a ver com o pH do citoplasma. Nós temos, para a microscopia funcionar bem, nós temos alguns pigmentos, alguns corantes que a gente usa para enxergar melhor as coisas, tá? Tem um corante que a gente usa porque ele se liga com coisas ácidas e dá uma cor mais rosa, mais vermelha. Quando a gente olha para o eosinófilo, que também é chamado de acidófilo, um corante que se liga a coisas ácidas interage muito bem com o citoplasma dele. Então, esse eosinófilo, também chamado de acidófilo, ele fica bem vermelhinho, bem rosado na hora dessa coloração, tá? Quando você olha ele no microscópio, você vê ele bem vermelhinho ali, tá? Justamente porque ele tem esse pH mais ácido. O basófilo já é o contrário. Baso vem de um pH básico, tá? Então, ele tem um pH mais alcalino ali, certo? Então, quando você usa o corante, tem um corante que ele é mais puxado para um azul, para um roxo,
que ele vai interagir muito bem com esse citoplasma. Então, o basófilo, quando você olha, você vê essa coloração bem azulada, tá? O neutrófilo, ele recebe esse nome pelo seu pH ser neutro. Então, pH neutro, neutrófilo. Beleza? Os agranulócitos, nós temos os linfócitos, que a gente vai ver como é que eles são, e os monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos. A gente vai olhar agora cada um deles com mais detalhes. Começando então com os granulócitos, né? A gente já viu por que cada um recebe esse nome, agora vamos olhar um pouquinho para a função que eles exercem, tá? Os neutrófilos têm esse pH interno do citoplasma mais neutro. Eles são os mais numerosos e os mais ativos, tá? Então eles são os primeiros a agir quando você tem uma infecção. O que acontece? A partir da capacidade que eles têm de sair da corrente sanguínea para entrar no tecido infectado, que é chamado de diapedese, esse neutrófilo vai chegar onde tem um agente infeccioso e vai fagocitar esse agente infeccioso. Só que a fagocitose do neutrófilo é uma espécie de vamos chamar de fagocitose suicida, tá? Porque ele digere e depois ele meio que vai sofrer uma lise ali, ele vai quebrar e vai sobrar ali uns resíduos de célula, uns resíduos ali daquele agente, né, mas já morto. E quando a infecção é muito grande, ocorre muito a ação do neutrófilo, você acaba produzindo uma substância, uma secreção viscosa, que é chamado de pus. Então quando tem pus, você sabe que houve uma infecção muito grande ali, houve uma vasta atuação do neutrófilo nessa fagocitose desse agente estranho. Os eosinófilos, que recebe esse nome também pode chamar de acidófilos, eles são muito comuns na mucosa intestinal. Eles atuam principalmente contra a ação de vermes. Quando você tem uma infecção por algum nematelminto ou plateuminto, eles vão produzir substâncias tóxicas para atacar esses vermes, tá? Então, normalmente quando alguém está infectado por algum tipo de verminose, no exame de sangue aparece uma alta muito grande na produção desses eosinófilos, tá? E os basófilos, que são os menos numerosos, eles estão ali para auxiliar principalmente contra processos alérgicos, tá? Eles são capazes de produzir um anticoagulante e uma substância vasodilatadora. Então eles vão controlar ali a circulação para auxiliar principalmente na atividade do neutrófilo. Ali, quanto mais o sangue estiver circulando ali, mais células do sistema imune vão passar, mais células do sistema imune vão entrar ali para proteger aquela região infectada, beleza? Agora falando dos agranulócitos, começando pelos monócitos. Os monócitos vão estar circulando no sangue, tá? E quando estimulados, eles vão fazer também a sua diapedese e vão se diferenciar em macrófagos. São células grandes e de alta mobilidade. O que o macrófago faz? Ele vai fazer uma fagocitose, ele vai ingerir, vamos dizer assim, aquele agente infeccioso, tá? E ele vai interagir com um dos linfócitos. A gente já vai dar uma olhadinha aqui, já vamos passar logo para falar dos linfócitos, que a gente tem alguns tipos de linfócitos, tá? Começando pelo linfócito T, tá? Eles têm vários subtipos, mas os principais que a gente precisa saber são os linfócitos T auxiliar e o linfócito T citotóxico. O linfócito T auxiliar, também chamado de linfócito CD4+, ele vai receber um estímulo através do macrófago que vai levar uma informação. Ele vai levar ali os antígenos do agente infeccioso ali para o linfócito T auxiliar. Ele vai meio que entender, vamos dizer assim, como é que é aquela estrutura daquele antígeno. Então, como o seu próprio nome diz, ele vai auxiliar, primeiro, ou o linfócito T citotóxico, também chamado de linfócito T CD8+, a ter a sua ação citotóxica, o citotóxico citocélula. Então, ele é capaz de produzir substâncias químicas que matam aquele agente infeccioso. Então, o linfócito T auxiliar vai incentivar, vamos dizer assim, esse linfócito T citotóxico a atacar. Ou então, ele também pode auxiliar na ação dos linfócitos B. O que o linfócito B faz? Ele vai se desenvolver e vai começar a produzir os anticorpos. O que são os anticorpos? São substâncias que vão interagir com os antígenos daquele organismo estranho, como por exemplo, vamos falar de um vírus. Ele vai identificar ali como é a forma daquele antígeno do vírus, né, aquelas estruturas que estão na membrana que estão envolvendo ali o vírus, e então vai produzir um anticorpo, que é um encaixe que vai se interagir especificamente com o antígeno daquele vírus,
Então é uma resposta altamente específica, que pode atuar de forma neutralizante ou de forma a realmente matar ali aquele agente infeccioso, tá? Então o linfócito T auxiliar vai estimular a ação dos linfócitos T citotóxicos ou dos linfócitos B para terem uma resposta imune específica, ok? Contra aquele agente patológico, tá? A gente também tem os chamados de células NK, os Natural Killers, que são espécies de linfócitos que vão destruir principalmente células tumorais, ou então células suas que estão contaminadas de alguma forma, tá? Pode ser uma célula cancerígena, por exemplo, enfim, mas estão ali atuando também de forma específica. Para fechar então, vamos falar da diferença do que é a vacina e do que é o soro, tá? Os dois atuam como agentes imunizadores, porém eles vão ser usados para ocasiões completamente distintas, tá? As vacinas são usadas como forma de proteção para estimular o organismo a produzir anticorpo contra aquela doença. Lembra, anticorpo é uma resposta imune específica. Então, a vacina vai estimular os seus linfócitos B a aprenderem a produzir anticorpos para aquele agente infeccioso, sem que você necessariamente tenha que interagir com aquele agente infeccioso, certo? Você não precisa necessariamente pegar a doença para poder depois aprender como lidar com ela. Então, normalmente a vacina vai ingerir ou o antígeno solto daquele vírus, ou vai inserir vírus já mortos, vírus inativados no seu organismo, para o seu organismo ter então contato, então através do estímulo da sua resposta imune adquirida, você então adquire ao ter contato com aquele vírus, com aquele antígeno, você aprende como produzir anticorpos contra aquela doença. Então você não vai estar mais tão suscetível contra aquela doença, certo? O soro vai atuar de forma diferente, ele não atua nessa imunização ativa, ele está mais relacionado com a imunização passiva, que a gente já falou, que é a transferência de anticorpos já prontos para lidar com aquele problema, tá? Normalmente é usado contra, por exemplo, uma coisa muito comum é quando você tem alguém contaminado com veneno, por exemplo. O veneno tem que ter uma resposta rápida. Então, uma resposta rápida, você já coloca logo os anticorpos e lida com aquilo, tá? Então, no soro você tem a imunização passiva através da transferência de anticorpos que foram produzidos em outro corpo. Esses anticorpos foram produzidos fora do seu organismo, você coloca no seu organismo para agir de forma rápida e pronto, acabou. O seu organismo não aprendeu a lidar com aquele agente invasor, com aquela substância estranha. Mas pelo menos você se livrou logo daquilo, você então não corre nenhum risco de vida, tá? Então, é basicamente isso que a gente tinha para falar do sistema imune. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, beleza? Então, ficamos agora para a próxima aula.